Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live mega especial. Uma convidada muito querida, Érica Fernandes. Já já ela está entrando. Nós vamos falar sobre os chakras da Terra. Olha que bacana. Um tema muito legal para todo mundo participar, interagir. Eu acho que rola muita pergunta nessa live, porque é realmente incrível o boa noite, Ângela. Espírito Santo, que lindo. Bem-vinda todos, bem-vindos. Michele, querida. Vila Velha, que bom. Já chegou aqui. Bom, quero apresentar para vocês Érica Fernandes, ela está entrando agora. Tudo bom, Érica? Oi, Boa noite. boa Muito noite. grata pela participação aqui da nossa live semanal, começando a semana falando sobre este assunto muito maravilhoso, muito intrigante. E então quero apresentar para todos Érica Fernandes, ela é doutora em sociologia e ecologia social, tem muita experiência, né, nessa área e idealizadora do projeto Sítios Naturais Sagrados no Brasil. É isso, Érica? Eu sei que o currículo é grande, mas isso é o que está na pontinha, assim, para a gente poder adentrar esse assunto, né? E então eu gostaria que você se apresentasse para todos e falasse um pouquinho o que são os chakras da Terra, o que é esse assunto, o que, que vai trazer para a gente aí, né, de coisas interessantes que eu sei que tem, né? Então, boa noite a todos, boa noite a você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Da gente ter essa prosa, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de visitar lugares sagrados, é falar sobre os lugares, sobre os lugares Que sagrados. lindo. Eu também adoro. Então, eu tô com o telefone na mão, assim, eu não sei se tá muito bom, mas é que eu não achei um suporte. Deixa eu ver aqui se... Bom, vou ficar com ele na mão mesmo, qualquer coisa eu coloco em outro lugar, né? Então, eu trabalho há muitos anos na área socioambiental, né? Acho que desde sempre, né? Eu fiz faculdade de biologia e depois eu fui estudar etnobiologia e eu fui me especializando na questão de entender as relações entre seres humanos e natureza, né? Então, conhecimentos tradicionais, o uso, né, que diferentes povos fazem das plantas medicinais, como é que eles classificam os ambientes, como é que compreendem os ambientes onde vivem e coisa e tal. E ao longo dessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer muitas comunidades tradicionais diferentes do Brasil e também de outros países. E faz mais ou menos uns 10, 12 anos que eu comecei a trabalhar também com povos indígenas, né? E isso abriu uma outra dimensão, assim, de entendimentos e de conhecimentos. E foi através dos povos indígenas que eu cheguei nesse tema, né? Dos lugares sagrados, do que a gente chama academicamente, né? De sítios naturais sagrados, que na verdade é um termo que é um rótulo, né? Que engloba uma diversidade de possibilidades, porque cada povo indígena vai ter a sua forma de nomear esses lugares, né? E muitas categorias que a gente usa na nossa língua, seja no português, no inglês, no espanhol, elas não fazem sentido para os povos indígenas, porque a gente costuma separar em caixinhas, né? O que é cultura, o que é natureza, o que é sagrado, o que não é sagrado, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo que não é espiritual, e para eles é tudo a mesma coisa, né? Não tem essas divisões. Então, por exemplo, o termo natureza, ele não existe em muitas línguas indígenas, porque não há uma divisão
da vida, então não existe esse conceito, né? E Sim, assim também funciona para o sagrado, para o espiritual. Então, quando a gente tenta traduzir, né, essas leituras de mundo para as nossas referências, não é muito simples, né? Não é muito fácil, mas é importante que a gente faça isso para que esses conhecimentos possam ser levados em consideração. E foi a partir de uma experiência que eu tive com os índios em Garicó, que moram lá na fronteira do Brasil com a Guiana e com a Venezuela, na base de uma montanha maravilhosa, que é o Monte Roraima, né? Que quem nunca viu uma foto assim, né? Vale a pena dar uma olhada, é um dos lugares mais impressionantes assim da Terra, onde eu fui a trabalho para lá e eles me pediram, existia um conflito lá envolvendo a gestão do Parque Nacional, e eles me pediram para estudar alguma coisa e fazer um levantamento dos lugares que eram sagrados para eles, porque muitos lugares que estavam dentro do parque eram lugares sagrados para eles e eles queriam que tivessem regras especiais para esses lugares não serem profanados, não serem visitados de qualquer jeito, nem por qualquer pessoa e tal. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui dar aquela pesquisadinha básica no Google, né, sobre o tema, e descobri que tinha uma discussão internacional enorme sobre esse assunto, com várias políticas públicas relacionadas a esse tema, ele sendo discutido em muitos eventos internacionais de conservação da natureza. E eu trabalhava há mais de 10 anos, né, com conservação da natureza, e eu nunca tinha ouvido falar desse debate. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esse assunto, me aprofundar nele. E aí teve uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi o fato de que não tinha nenhuma informação sobre o Brasil registrada em toda a bibliografia que eu encontrei sobre esse assunto, uma vasta bibliografia sobre o tema. Então, nem o Brasil conhecia a discussão que estava sim. rolando internacionalmente, e nem a discussão internacional conhecia o Brasil, né, que é um dos maiores países do mundo, com maior riqueza biológica, maior riqueza cultural. E aí isso foi o que me motivou a fazer um estudo acadêmico sobre o tema, né? Eu fiz uma tese de doutorado sobre esse assunto, mas também motivou esse trabalho de divulgação que eu tenho feito agora, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito. Que E maravilhoso, Érica. E aí tu encontrou aí, na realidade, uma conexão de vida mesmo, né? Uma paixão, né? A gente encontra esse propósito assim. Imagina poder fazer um estudo de algo tão fascinante, tão incrível, né? Tão mágico, né? Quanta surpresa que tu deve ter tido aí nesse revelação mesmo, né? Da tua caminhada aí como acadêmica e também como um ser humano, uma buscadora, né? tem sido, né? Porque essa jornada não se encerrou e espero que não se encerre nesses, Sim, claro que não. Tem muita assim, coisa, eu acho, né, para se buscar. Érica, bom, a gente, assim, é um assunto que realmente é muito incrível e a gente pode fazer uma pincelada, assim, de vários pontos dele, né, Érica? Porque o tema do nosso encontro é os chakras da Terra, né? O que seriam os chakras da Terra? é, então, existem para muitas culturas humanas, né, existe esse conhecimento de que a Terra é um organismo vivo, né? Sim, Nas teorias científicas ficou famoso como teoria de Gaia, né, do James Lovelock, que fala da Terra viva, mas isso faz parte da cultura dos povos originários desde sempre, né? Os povos andinos, por exemplo, consideram a Terra uma divindade, né? Pachamama, e em praticamente todas as culturas tradicionais a gente vai encontrar essa noção de que o planeta é um ser vivo e uma divindade, né? E como tal, ela tem canais de circulação de energia que são análogos àqueles que a gente tem no corpo, né? Que a acupuntura trabalha e vários outros tipos de terapia que várias filosofias, né, trazem.
E aí existem canais de circulação de energia principais, secundários, terciários e por aí vai. E esses pontos da superfície do planeta onde se cruzam essas linhas de circulação de energia, elas originam pontos que são de alta concentração energética. Assim como no corpo humano, né, a gente tem os chakras, né, a gente tem os chakras principais, que são 7, mas a gente tem muitos outros chakras, né, Sim. E muitos canais. E aí nós temos, então, na Terra esses pontos que podem circular uma grande força positiva ou não, né? positiva ou negativa, né? É, positiva ou negativa. São vórtices de energia que eles, digamos assim, eles absorvem de forma mais intensa a energia cósmica, Uhum. expandem essa energia e transmitem ela dentro de uma grade de informação planetária, como se fosse a internet intergaláctica, né? Sim, uma antena. Locais que são tipo antenas, né? Isso, de É. captação e de expansão. E por conta disso, esses lugares eles são muito poderosos. Então, eles são conhecidos, né, desde os primórdios da origem da humanidade e são protegidos pelos grupos humanos que são ligados nessas Sim. questões, né, da Terra como um ser Ô, vivo, coisa e Érica, tal. quais são os parâmetros para se identificar um sítio sagrado, um local sagrado, assim? Então, existem os lugares sagrados que eles são consagrados pelas culturas humanas para serem um espaço sagrado, né? Isso é uma coisa. Mas existem Tá. lugares que, naturalmente, eles têm uma energia diferenciada. E digamos assim, pela etimologia assim do assunto, os sítios naturais sagrados, o que a gente chama de sítios naturais sagrados, eles não são criados pela cultura, eles são reconhecidos pela cultura. Hum, Tem características diferenciadas. Então a cultura, ela pode até fazer templo, fazer um monumento naquele lugar como uma forma de consagração, mas aquele lugar ele é reconhecido pela cultura como um lugar de poder e não criado pelas referências humanas, né? Então, quando a gente fala de sítios naturais sagrados, né, a gente está falando de cavernas, de montanhas, de cachoeiras, é, árvores gigantescas, né, que são reconhecidas desde tempos ancestrais por diversos povos, às vezes por mais de um, né, como elementos de poder mesmo, né? E também como lugares que são vitais para a manutenção do equilíbrio do planeta. do equilíbrio dinâmico. Por isso que a gente se sente assim, mexe com a gente em certos lugares, né? Visitar certos lugares, né? Esses lugares naturais, por exemplo, a gente vai para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, cheio de cachoeiras, natureza. Quando a gente vai para um parque, a gente entra em contato com aquela pureza toda, aquela energia, né? Aquela vibração toda, né? Ali é considerado um ponto de reabastecimento, digamos assim, do planeta, no caso, esses lugares. Eles são considerados pontos de reabastecimento energético, exatamente. A Por gente isso que faz assim. tem. E eles Mas eles estão são a muito saudáveis, né, para cumprir esse papel. Por isso que é tão importante de proteger esses cuidar. lugares. Na história da humanidade, né, muitos desses lugares já foram perdidos, né, Sim, por intervenções humanas claro. mesmo, e especialmente porque esses valores não eram levados em consideração, ainda não são, em grande parte, né? E essa é uma luta dos povos indígenas, né, e mesmo de religiões, para que eu estava, essa semana mesmo, eu participei de uma live também, que a gente falou da Serra da Piedade, que fica em Minas Gerais, né, que é um sítio sagrado, que tem um santuário católico lá em cima da montanha, e que está sendo impactado por uma atividade de mineração e coisa e tal. Então, não são só os sítios sagrados indígenas, né, que passam por essas ameaças, mas vários lugares
de sim. importância para muitos grupos sociais. Sim, explorados de forma errada, né? E acabando. Realmente é triste isso, né? A gente. Sim. Então, esses sítios eles ficam hoje todos dentro de parques, mais ou menos, assim. Não Não. ficam todos dentro de parques, né? Eles estão espalhados por diversas regiões do planeta, mas existe uma convergência muito expressiva de sítios sagrados com parques nacionais. Isso é uma coisa que surpreendeu o movimento de conservação pela natureza. Ah, que lindo. Quando os parques começaram a ser criados, né, eles nascem de um paradigma que separa sociedade e natureza. Então, as estratégias de conservação da natureza, na sua origem moderna, né, elas são pensadas como formas de proteger a natureza da atividade humana. E Sim, aí, com os valores culturais da natureza, durante praticamente uma centena de anos, não foram considerados dentro das políticas de conservação. E quando se começou a estudar esse assunto, né, dos sítios sagrados, se foi descobrindo aquilo que os povos indígenas já falavam há tempos, né, que uma boa parte dos nossos parques nacionais, que têm paisagens belíssimas e bem preservadas, os são bem preservados porque foram mantidos assim também por culturas ancestrais, né? Essas áreas elas não foram mantidas sem ocupação e sem intervenção, né, à toa, né? Porque elas tinham elementos sagrados para diversos grupos sociais e por isso foram mantidas sim, sem ocupação humana e tal. E aí, quando as áreas protegidas modernas começam a ser instituídas pelos governos sem considerar esses valores, começa a ter conflito com os povos. E é uhum. por causa disso que esse tema entrou no debate internacional sobre conservação da natureza, E pelos conflitos precisa, que os povos indígenas tinham para que seus sítios sagrados fossem protegidos das áreas protegidas, que é um claro, paradoxo, assim, sim. especialmente das atividades de turismo. Mas tem muitos sítios sagrados que não estão em parques, e daí eles são Ah, também sujeitos a uma série de interferências humanas e estão mais ameaçados ainda do que aqueles que estão dentro de parques, né? sim. Que dentro dos E, parques a gente luta para que esses valores sejam reconhecidos, e fora dos parques para que esses lugares sejam protegidos. Érica, e existe exemplos assim de locais que foram restaurados, que conseguiram, que foram destruídos, né? E depois recuperados? Existe exemplos disso? Olha, de lugares que foram destruídos e recuperados, eu não sei muito, não. Assim, não tenho muitos exemplos para contar disso, assim, porque existem essa questão espiritual, né? Os povos que trazem essas leituras de mundo, eles dizem que quando um lugar ele é profanado, os espíritos saem dali, ele perde Ah, aquela energia que não tem volta, né? Não tem como voltar atrás. Você não tem como destruir uma cachoeira e refazer uma cachoeira. Você não tem como desmatar um bosque de uma floresta sagrada com árvores milenares e depois plantar meia dúzia de muda lá e ela vai virar uma floresta sagrada, né? Porque as mudas foram plantadas. Então, essa sim. perda de lugares sagrados, ela é tipo irreversível e por isso que esses grupos falam tanto da importância de se ter cuidado com isso, sabe? Porque, digamos assim, a destruição a destruição da natureza de uma forma geral é uma coisa que gera impacto de uma forma geral, mas Uma a cadeia, né, de destruição de um sítio impactos. sagrado ela gera um impacto muito mais significativo para o equilíbrio planetário do que para um lugar que não Claro. seja um sítio sagrado, né? Então, por isso que tem políticas especiais em vários países do mundo de proteção de lugares sagrados. Você olha uma cordilheira, assim, todas as montanhas são sagradas, mas umas são mais sagradas do que outras, e algumas não podem ser mexidas, né? Ai, São que sagradas. legal. Vamos falar um pouquinho, então,
Sobre esses chakras pela Terra, assim, dá pra gente alguns exemplos de locais sagrados ligados então a esses chakras. Tem como relacionar os 7 chakras com 7 lugares no planeta? Então, existem várias linhas, né, de conhecimento e filosofias que trabalham com essas interpretações. Então, diferentes linhas interpretam quais são esses pontos planetários mais importantes de uma forma diferente. Eu fiz um estudo recente, né, que eu me baseei num livro que chama Earth Chakras, que foi publicado originalmente em 1969, que é de um autor que chama Robert Cohn, que ele se baseou em várias filosofias ancestrais e não sei o que para definir quais seriam esses 7 chakras principais planetários. Né? Mas você encontra variação sobre isso em diferentes literaturas. Mas vou falar de alguns, assim, então, né? Que é uma correlação que esse autor que estabeleceu. A gente tem como o chakra raiz planetário o Monte Shasta, que fica na Califórnia, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. É uma pena que não dá para a gente mostrar foto aqui na live, mas depois, para quem quiser conhecer, né, eu fiz uma série no Instagram, uma série de postagens sobre os 7 chakras principais da Terra, então fica o convite também para... Para entrar na tua página, né? Depois você passa direitinho o Uhum. nome da tua página. Mas essa montanha, esse Monte Shasta, né, fica próximo lá de uma região que você visitou, né, que a gente estava conversando antes, mas é um vulcão adormecido, né, que tem 4.300, não sei quantos metros de altura, e é uma área de intensa atividade sísmica, é a área de maior atividade sísmica do planeta, assim, então tem muitos terremotos nessa região, então faz todo um sentido que seja o chakra básico planetário, né, relacionado com essa energia que emana das profundezas da Terra, né? Essa força vital bruta e pulsante e tal. Então, o Monte Shasta é considerado o chakra raiz, né, planetário. E uma coisa interessante sobre o Monte Shasta é que ele também é a sede da Grande Fraternidade Branca e considerado Sim, o centro de radiação da chama violeta, né? E tem várias, tem muitos detalhes, né, sobre cada um desses lugares. Aqui não dá para a gente contar todos, né? aprofundar, né? Não, senão a gente não termina, né? Mas o segundo chakra, né, o chakra sacral, é considerado o Lago Titicaca, que também é o chakra da América do Chile. Sul, né, na fronteira do Peru com a Bolívia. Ah, Peru com Ele é, Bolívia. ele é dos maiores, um dos maiores lagos, né, que existe em altitude, e ele é berço de civilizações muito antigas, né, da civilização Inca, mas antes dos Incas tem várias civilizações, né, que surgiram nessa região, e uma série de lendas e toda uma cultura, uma diversidade cultural muito rica ainda hoje, né, presente nessa região. Aí o terceiro chakra, né, do plexo solar, é uma formação rochosa que fica no meio do deserto australiano, que chama Uluru. E foi o nome dado em inglês é Ayers Rock. E é um monolito megalítico, quer dizer, uma pedrona gigantesca, assim, que tem no meio do deserto. Ela tem uma cor avermelhada, assim, um negócio belíssimo, impressionante, e que é considerado sagrado pelos aborígenes australianos, que tem uma cultura, eles têm mais de 30 anos de cultura viva, né, relacionada com esse local. Os Anangu, que é o povo que habita essa região, eles são uma das culturas vivas mais antigas do 30 mil planeta. anos. Tem um conhecimento profundíssimo, assim, e o Luro é interessantíssimo, ainda não pude ir lá, mas além de lindo, assim, tem mistérios e muitas questões envolvidas. Então lá é o terceiro, considerado o terceiro chakra planetário, né? Aí o quarto, né, o chakra cardíaco, ele fica numa região da Inglaterra que ela é famosa pelas lendas do rei Arthur, é tida como a região onde ficava a ilha de Avalon.
sim, Glastonbury Tor, que é considerada a ilha de Avalon, a lendária ilha de Avalon. E tem história relacionada com o Santo Grau, diz que José de Arimateia, né, que era o tio de Jesus, ele fugiu para lá e chegou lá de barco, levando o Santo Grau, acompanhado de Maria Madalena, e tem histórias assim muito profundas, né, relacionadas com o cristianismo também. Assim, e esse local é considerado daí o chakra cardíaco planetário. Aí eu estou no quarto, né? Vamos lá, o quinto chakra, né? O chakra laríngeo, Vishuddha, é considerado uma região do Oriente Médio que ela abrange três lugares. É um triângulo que tem as pirâmides do Egito, o Monte Sinai, né, que é uma montanha sagrada para o judaísmo, onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos e, né, que Deus se comunicou com os homens mais diretamente primeira vez, e com o Monte das Oliveiras, né, que está relacionado com várias passagens da vida de Jesus e Jerusalém, né, como essa cidade sagrada para inúmeras tradições. Então, essa região do Oriente Médio que fica nesse triângulo que envolve essas três formações. E aí o sexto chakra, né, o chakra do terceiro olho, ele é um chakra móvel, é bem interessante, assim, que ele é o único chakra que ele não tem uma localização física precisa no planeta. E ele muda de localização de acordo com alguns movimentos astrológicos e as eras zodiacais também. E disse que, no momento, ele está sobre a Europa Ocidental, aproximadamente ali na região de Stonehenge, que é aquele círculo de pedras bastante famoso, né, no sim. mundo, e ele está coincidindo, assim, ele está na mesma região que o chakra cardíaco planetário, assim, isso tem várias leituras é, místicas, né, e simbólicas muito interessantes, né, porque que nesse Sim. momento que a gente está de construção de uma nova era, né, o chakra cardíaco está alinhado com o chakra do terceiro olho, então essa conexão, né, entre razão e emoção, e esse alinhamento, essa integração que a gente precisa fazer, né, da energia masculina com a energia feminina e tudo mais nesse momento de transição planetária. E o sétimo, para fechar, né, um pouquinho esse tema pelo menos, é o chakra da coroa, é uma montanha que fica no Tibete, chama Monte Kailash, e na cordilheira do Himalaia. Ela é uma montanha, né, de mais de 7.000 metros de altura, e ela tem uma característica, tem muitas características peculiares. Ela é tipo a montanha mais sagrada da Terra, porque ela é venerada por muitas tradições, e ela é uma das poucas montanhas acima dessa altitude que nunca foi escalada, porque existem tabus religiosos, né? É feita uma peregrinação que circula a montanha. Você que gosta de viajar para lugares sagrados, né? Eu tô doida para ir fazer essa peregrinação. Se topar uma aventura pelo Bora! Tibete, pela volta do Monte Kailash, diz que não é muito fácil, mas, assim, porque é uma caminhada acima de 4.000 metros de altura. Ninguém nunca subiu acima dos 7.000 lá, mas se sobe a mais de 5.000, né, nessa caminhada. E ela é considerada para os hinduístas como a morada de Shiva, e para os budistas também ela é o centro do mundo, né? O coração do planeta, assim, e sagrada para várias tradições também tem histórias interessantíssimas, assim, dá para ficar alguns dias falando Nossa, que bacana, Érica. Eu adoro viajar, né? E eu tenho assim uma conexão muito grande com a Índia. Eu já fui várias vezes para lá. E a Índia deve ser assim um local com muitos pontos, como você falou, né? Assim de porque é muito forte a religiosidade, né? A espiritualidade é muito forte na Índia. A Índia foi um dos primeiros países onde se começou a estudar essa questão de Ah, lugares que legal. sagrados e particularmente a questão dos bosques sagrados, que tem muito na Índia.
praticamente a Índia foi muito devastada também, é um país que foi muito Muito devastado ambientalmente, desmatado. né? E o que sobrou são florestas sagradas. Assim, existem vários estudos que mostram isso, mas eles têm muitas florestas sagradas, ainda bem, né? Então sobraram uma área razoável de floresta. E foi o primeiro país onde se começou a discutir política de proteção da natureza em função desses valores sagrados. E lá já tem mais de 300 mil sítios sagrados registrados, assim. Nossa, Mas isso não eu significa que acredito. tenha mais, porque, na verdade, a maioria dos países não tem estudo sobre esse tema, né? Que é o caso do Brasil, que depois acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas a Índia, com certeza, é o grande expoente mundial, assim, né? Com relação a essa questão de lugares sagrados e de Sim. sítios naturais sagrados também. Nossa, tão importantes e tão maravilhosos de se visitar, de se conhecer, né? A coisa da montanha é uma coisa muito incrível, realmente, assim. E os locais, eles ficam impregnados também com aquela vibração que as pessoas trazem, né? Com aquele, sei lá, acho que amplia, é uma coisa que cresce junto, né? Eu percebo que reverbera nas pessoas e aquilo vai irradiando e aumentando nesses lugares, eu acho, quando se visita um local especial, assim, porque a gente, quem gosta de viajar, assim, de fazer viagens interessantes, escolhe lugares que tocam o coração, né? Tudo bem, às vezes tu quer fazer uma viagem mais comercial, assim, né? Mas eu, por exemplo, gosto de viagens que tragam algum ensinamento mais profundo, um autoconhecimento, um resgate, uma conexão, né? Eu tive recentemente no Havaí, vai fazer um ano agora, fiquei apaixonada pelo Havaí, os parques nacionais dos Estados Unidos, né? Conheço vários parques aqui no Brasil, a gente já vai falar, né? Mas na Índia eu fiquei estudando dentro de um parque que é onde Patanjali viveu, um parque cheio de elefantes selvagens, de animais selvagens, assim, cheio de pavões, assim, uma coisa muito incrível, porque são manifestações também de proteção desses ambientes, né? Porque é onde tem essa energia, também tem muita é, manifestação, assim, né? Borboletinhas, pássaros, arco-íris. Eu não sei, eu sinto isso, assim, que esses lugares são dessa forma, né? São. Mas, assim, Danaí, sinto informar, né? Mais pessoas como você e provavelmente como as que estão assistindo essa nossa live não são a maioria do planeta, né? São as exceções, né? Sim, São as pessoas que são conectadas com essas coisas. Então, um dos grandes desafios que a gente tem com relação aos sítios sagrados é proteger esses lugares do próprio turismo, né? Essa é uma das reclamações principais dos povos originários que ainda que sobreviveram, né, nesses lugares, porque você estava falando, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, né? A Chapada dos Veadeiros com certeza é um sítio dos sagrado pontos, né? importante do planeta como um todo, mas os povos originários que viviam naquela região foram praticamente exterminados, né? Sim, Claro. tem outras culturas que se estabeleceram e se desenvolveram lá, mas os povos indígenas mesmo que habitavam, né, aquele território, e com isso todo um legado também de conhecimento sobre essas áreas é perdido, né? Então, outras religiosidades, outras linhas espiritualistas, né? A galera Nova Era, que tem outros canais de acesso a esses conhecimentos, está ressignificando a história desses lugares, mas muito conhecimento foi perdido com o extermínio dos povos indígenas. E existem lugares sagrados que são muito famosos do ponto de vista turístico e que são visitados por milhares ou milhões de pessoas, como alguns lugares no Brasil, vou falar das Cataratas do Iguaçu, né? Quantos milhões de pessoas visitam as Cataratas do Iguaçu, vão lá, tiram uma selfie e vão embora. E não sabem o que aquele lugar representa, né, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da história dos povos indígenas que ali habitavam. Um outro lugar também que
tem esse contexto, o Corcovado, no Rio de Janeiro, né? Um símbolo do Brasil, o lugar mais conhecido do Brasil, nacionalmente, internacionalmente. Quantas pessoas não vão lá? É um símbolo religioso, né, por conta da estátua do Cristo Redentor, mas ele é um sítio sagrado indígena muito, muito, muito anterior à estátua do Cristo Redentor tá lá, né? Ele é um sítio sagrado, inclusive, para povos da Amazônia. Os tucano têm uma mitologia, eles moram lá no Alto Rio Negro, no Amazonas, e tem uma mitologia de criação associada com as montanhas do Rio de Janeiro. Assim. Então, são conexões super interessantes, né, Sim. a O grande Rio de maioria das Janeiro pessoas é não conhece. belíssimo, né? É belíssimo, realmente. O Rio de Janeiro, ele tem algo muito especial, né? A gente Uhum. tem locais, assim, muito lindos, né? Minas Gerais, nesses locais de montanhas, cachoeiras, praias paradisíacas, são locais que têm muita energia mesmo, né? Então, vamos falar dos chakras, os pontos, os sítios aqui no Brasil. Ah, Você falou aí do Corcovado, né? uhum. E falou das cataratas. Quais são os outros locais que são considerados no Brasil como esses sítios? Como sítios, assim, esses pontos de Assim, energia? como eu estava comentando com você no começo, né, da minha apresentação, eu comecei a estudar esse tema instigada por essa questão de que não tinha nenhuma referência sobre os sítios sagrados brasileiros registrada na discussão internacional. Eu falei, mas por que, né? Assim, é porque a gente não tem sítios sagrados? Eu achava que não era por isso, né? E aí isso me motivou a fazer uma pesquisa e começar Claro. um tipo, levantamento nacional, né, de sítios sagrados no Brasil. E eu fui fazendo esse levantamento ao longo dos anos que eu fiquei cursando o meu doutorado, mas olha só que coisa interessante, eu achei pouquíssima informação registrada na bibliografia acadêmica, né? Por quê? Né? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz na minha tese, né? Porque esse tema da espiritualidade, ele foi considerado durante muitos anos e ainda é, em grande parte, considerado um tema tabu na academia. Então, a gente não encontra muitos estudos ainda, especialmente no Brasil, feitos sobre esse assunto. É como se esse tema não fosse científico. Né? E uma das razões pela qual a minha tese ganhou uma certa repercussão assim nacional, né? Ganhei alguns prêmios com ela, foi por ter tratado de um tema que era tabu na academia, né? Assim, e aí como é que eu ia descobrir, né, onde é que estavam os sítios sagrados do Brasil? Perguntando para as pessoas, mas eu não podia ir em todas as regiões do Brasil, né? Infelizmente, não dava tempo assim. Eu tinha 4 anos só para fazer minha pesquisa. E aí eu fui divulgando através das mídias sociais e fazendo palestras, né, em diversos eventos. E as pessoas que se sensibilizavam com a temática começaram a compartilhar informação comigo, assim, lá não sei aonde tem uma caverna que tem não sei o quê, lá não sei aonde tem uma montanha que tem uma lenda de não sei o que lá. E eu fui juntando essa informação quando eu fechei a minha tese, que foi em 2017. Eu tinha compilado informações sobre 550 lugares sagrados Nossa, no Brasil. mas deve ter muito mais, né? Muito mais. Eu tenho a teoria de que onde a gente procurar, a gente encontra, porque a gente tem um país enorme, né, com uma diversidade de ecossistemas incrível, né? A gente tem a Amazônia, tem Cerrado, tem Caatinga, tem Floresta Atlântica, Floresta Araucária, tem campo, tem deserto, tem formações de dunas, a gente tem de tudo um pouco. A gente tem uma diversidade cultural fantástica, né? A gente tem pelo menos 250 etnias indígenas, mais diversos grupos de populações tradicionais, e tivemos imigração de diferentes regiões do mundo, então a gente tem uma diversidade religiosa muito expressiva, assim, a gente acho que tem todas as religiões do planeta e mais algumas que a gente inventou por aqui, né, que são fruto de sincretismo, como o Santo Daime, por exemplo, né, e as religiões relacionadas
com plantas de poder, assim, a gente tem religiões autóctones também do Brasil, assim. Então, hoje no meu banco de dados a gente tem informação sobre mais de 1.000 sítios naturais sagrados no país, né? E é trabalho assim para algumas vidas e de muitas pessoas. Né? Além de publicar isso em artigos acadêmicos e na minha tese, né, que essa informação está disponível, algum tempo atrás, eu comecei um blog onde eu conto histórias de lugares específicos. Assim. Então, cada mês eu escolho um lugar diferente e aí conto um pouco da história daquele lugar. Né? Então, para quem quiser conhecer, tem acho que 20 sítios sagrados lá com as histórias, né? Um deles é o Monte Roraima, que a gente já comentou aqui, outro, as Cataratas do Iguaçu, a Chapada dos Veadeiros também, né, que a gente já comentou aqui, também está lá. Você falou de Minas Gerais, tem um lugar que eu gostei muito de conhecer, assim, que ficou marcado no meu coração, que são as Cavernas do Peruaçu, que ficam no norte de Minas Gerais também, um lugar pouco conhecido dos brasileiros, assim, de uma beleza inacreditável, assim, e com cavernas cheias de pinturas rupestres, que tem toda uma simbologia para os povos indígenas também, que ainda habitam aquela região, que é o povo Chacriabá, né, que tem toda uma relação com essas cavernas também histórica, assim, estabelecida. Outro lugar que é muito famoso aqui no Brasil, inclusive que é reconhecido internacionalmente como sítio sagrado também, é a Serra do Roncador, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas que está na minha lista de próximas viagens. Não sei se você conhece também, mas que tem Não, muita eu coisa conheço a Serra da Capivara, que eu achei incrível, deve ser um dos sítios. também. A Serra da No Capivara. Piauí tem muitos sítios, né? Uhum. Ó, tem alguém perguntando se o Pão de Açúcar também é um sítio sagrado. O Pão de Açúcar também é um sítio sagrado. Todas as montanhas ali do Rio de Janeiro têm histórias. Elas têm uma história coletiva, né, de montanhas mágicas e relacionadas com uma série de lendas, mas cada uma tem a sua história própria. Assim, eu não vou lembrar agora da história do Corcovado especificamente, mas lá no meu blog tem uma história das montanhas do Rio de Janeiro e tem uma história sobre a Pedra da Gávea, que Ah, fica Pedra da Gávea. mais Ô, Érica, eu tenho curiosidade de saber em São Paulo, uma vez me falaram sobre aquele Vale do Anhangabaú, que era um local de rituais indígenas e tudo, porque a cidade tomou conta de toda aquela região, né? Aí o Rio Tietê, tudo, que existia assim, uma força muito grande. Essas cidades, as grandes cidades, muitas se construíram assim em volta disso, cresceram, como o Rio de Janeiro, né? Cresceu ali, desenvolveu ali São Paulo, Belo Horizonte. E Belo Horizonte era uma cidade que as pessoas iam para tratar de problemas de saúde, era uma cidade, né, na montanha, com ar puro e tal. São todos locais assim interessantes demais a gente prestar atenção na história, né? Que não é tão distante, eu acho até. Esse crescimento não é tão distante, 100 anos para cá, mais ou menos, né? Uhum. Olha, vários lugares que você comentou aí, eu não estudei a história desses lugares ainda, então não posso te responder. Por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte, eu não adentrei ainda na história desses lugares, mas eu estudei a do Rio de Janeiro e de Brasília também, né? Brasília Ah, tem que legal! E aí? Contem pra gente. muito importante. Assim, começa a história do Planalto Central, de estar relacionado com o paralelo 15, né, que é um paralelo que marca vários sítios sagrados ao redor do mundo, como Machu Picchu, e então tem uma conexão, né, com diversos santuários ao redor do globo que estão nessa Sim, mesma. faz aquela linha. Uhum. Aí tem a história do sonho profético de Dom Bosco, de que nessa região surgiria, né, os primórdios da nova civilização e não sei o quê. Aí tem uma série de questões relacionadas com a inspiração de JK em uma antiga cidade do Egito, né, a Aquetaton, agora não tenho Sim, certeza se é sim, que ele tinha sido um
faraó e faraó, tal. reconhecendo o faraó do Egito e coisa e tal. E Brasília está cheia de pirâmides, né? Que são estruturas construídas, mas de forma piramidal, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Porque conheço muitas pessoas que moram aqui há anos, eu não sou de Brasília, mas moro aqui há alguns anos, né? E às vezes, quando eu comento isso com pessoas que são daqui, nunca tinham se dado conta dessas formações, né, piramidais, e muitas delas têm alinhamentos astronômicos também. Assim, o Congresso Nacional, por exemplo, né, que eu não vou falar que seja um sítio sagrado, mas ele tem um alinhamento é, com o Sol na data do solstício, né, que passa bem no meio daquelas duas colunas que formam o Congresso Nacional, e o fato dele ter uma abóboda, né, virada para cima e outra virada para baixo, também tem toda uma simbologia mística ali envolvida, assim. Então, cada lugar que a gente adentra nas histórias, e quando eu estou escrevendo as histórias para o blog, eu vejo isso, cada sítio é um universo a ser descoberto, sabe? Porque a gente está falando de questões que não fazem parte da nossa historiografia oficial, muitas vezes. Por exemplo, a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas a gente tem registros em sítios sagrados da passagem de povos muito mais antigos, né? De fenícios, de egípcios, de vikings, pelo nosso território, que são muito anteriores à chegada dos portugueses, né? A gente tem monumentos megalíticos que remetem a culturas pré-históricas de alta tecnologia, que não tem nada a ver com a história da pré-história que a gente aprende, né, do homem, da Idade da Pedra e tal, né? A gente tem registros que indicam a existência no nosso planeta de civilizações super avançadas, antes da nossa, né? E não a nossa, a mais avançada. Assim, então, são histórias que contradizem a historiografia oficial, e por isso elas foram ocultadas durante muito tempo. E aí o advento das mídias sociais tem proporcionado também Que que essas legal. histórias venham à tona, né? Ah, é muito interessante, Érica. Érica, antes que acabe a nossa live, é, tem alguns comentários aqui, mas eu queria que tu falasse o nome do teu blog e a tua página do Instagram para o pessoal te seguir e também poder falar diretamente contigo, né? Se tiver alguma pergunta. Então, eu tô engatinhando ainda nessa questão das mídias sociais, inclusive, se alguém quiser me ajudar, eu estou aceitando ajuda, né? Porque a gente produzir conteúdo e se apropriar dessas mídias é algo meio complexo, né? Mas eu tô buscando fazer essa ponte, porque assim, a gente tem que fazer essas informações chegarem num público mais amplo, e a gente tem ferramentas tecnológicas hoje aí que são muito expressivas, né? E a gente tem que se apropriar Aproveitar isso, também, esse momento. E é um assunto essas mensagens. fascinante. Qual é o endereço do teu blog? Então, praticamente todas as minhas mídias, elas são com esse tema, né? Sítios Naturais Sagrados Brasil, ou com a sigla SNS, de Sítios Naturais Sagrados Brasil. Então, o Instagram é @SNSBrasil, o blog é snsbrasil.blogspot.com. O meu Facebook é Sítios Naturais Sagrados Brasil, e eu tenho um grupo também dos sítios sagrados da América Latina, né, que eu convido para conhecer. E se você colocar lá Sítios Naturais Sagrados Brasil no Google, também aparecem os meus trabalhos acadêmicos, algumas palestras, né, que eu já fiz sobre o assunto. E o meu e-mail também é snsbrasil@gmail.com. Assim, Que então, bom. Érica, tem tanta pergunta aqui. Deixa eu ver se a gente consegue pelo menos algumas aqui. Peraí. Como Érica, como poderíamos trabalhar outras formas de turismo para proteger esses sítios? então, acho que um primeiro passo é esse respeito, né, que tem que existir com os guardiões dos sítios sagrados, onde ainda existem esses grupos, né, que mantêm essas tradições. Aquele local que eu falei para vocês lá na Austrália, que chama Uluru, ele foi
os povos aborígenes, eles foram impedidos de entrar nesse território durante décadas, porque foi transformado num parque nacional. E o Parque Nacional permitia que se fizesse escaladas nessa montanha, o que para os aborígenes é uma Seria. profanação. Então, demorou uma centena de anos para que os valores culturais, para que esse território fosse reconhecido como um território ancestral aborígene, e depois mais algumas décadas para que o governo proibisse a escalada desse sítio sagrado, né? Então, acho que uma primeira recomendação seria, assim, a gente ter essa preocupação, né, de olhar para quem são os povos guardiões desses sítios, se eles ainda existem, né? Se eles estão presentes nesse território, e se envolver também com as lutas desses povos, porque, como a gente estava comentando antes, esses valores, esses significados, eles muitas vezes não são reconhecidos. Você estava falando aí da viagem que você fez para o Havaí, eu tive a oportunidade de ir para lá também, em 2016, e eu fiquei hospedada na casa de dois kahunas havaianos, e a gente foi conhecer alguns sítios sagrados havaianos, que lá no Havaí tem bastante reconhecimento, né? Mas quando a gente vai com as pessoas que são de lá, a gente vê que esse reconhecimento tem uma série de problemas também. Muitas das paisagens protegidas do Havaí são lindas e tem aquela vegetação toda preservada, porque são territórios militares, né? Tá cheio de bomba espalhada por aqueles territórios, e os havaianos não têm direito de acessar suas áreas históricas, tradicionais, seus sítios sagrados. Existe toda uma questão de colonização de sítios sagrados, né? Uma cultura coloniza outra, que conquista outra, que conquista outra, e isso vai gerando que, normalmente, a cultura que é reconhecida como detentora de um determinado sítio é a que ganhou dos outros. E não quer dizer que, por exemplo, a gente tem no Brasil e em outros lugares do mundo, né, uma invisibilidade dos sítios sagrados indígenas e dos sítios sagrados dos povos de matriz africana, e um reconhecimento maior dos sítios sagrados relacionados com as grandes religiões. Então, isso é uma problemática também que a gente tem que trabalhar, né, nesse reconhecimento da história dos povos que foram invisibilizados ou que foram exterminados, mas que têm o direito à sua memória, né, de ter a sua história e a sua memória resgatada e valorizada. Assim, então, acho que essa seria a principal recomendação, assim, a gente buscar conhecer essas histórias e fazer uma visita respeitosa a partir desses valores, né? Nossa, Érica, que trabalho lindo que você faz. Eu acho que é inspirador também para muitas pessoas. E é muito legal você compartilhar com a gente esse estudo, porque é muito rico. Diz muito a nosso respeito também. Eu acho que é importante. É muito, Uhum. muito bacana esse resgate, né? Uhum. Acredito muito e muito lindo mesmo, tá? De parabéns. Olha, tem perguntas aqui. O Pão de Açúcar também, o sítio sagrado já foi respondido. Costão da praia de Itacoatiara. Itacoatiara. Uhum. Perguntando se é um sítio em Niterói. Não sei se você chegou a estudar esse local. Eu estive lá, sim, eu sei que tem uso religioso dessa área, desse costão, um lugar maravilhoso, belíssimo, É, eu mas não conheço. é considerado uma montanha sagrada, tem alguns grupos é, que fazem ativação de sítios sagrados que Ah, lá, né, e que tem trabalham nessa a região. Serra da Cantareira, em São Paulo, perguntando também. Sobre a Se- Serra da Cantareira eu não estudei ainda, não sei dizer. Assim, fico Sítios convite. sagrados da Bahia. A Bahia tem um monte também, assim, A na Bahia verdade, é maravilhosa. o território brasileiro é popular, assim, que é bem interessante. Tem gente perguntando aqui para se você pode ser orientadora dela. Eu Perguntando, quero que você me oriente. Gratidão, muita lucidez, parabéns. A Keila, amiga querida aqui,
comentando, em especial neste momento de regeneração. Perdi aqui. Meu Deus. Aqui. Em especial neste momento de regeneração planetária, um despertar dessa visão sistêmica da biosfera. Você ensina, está perguntando se você é professora na universidade. Qual universidade? Tem muitas perguntas aqui. Então, eu sou vinculada a alguns grupos de pesquisa, mas eu não sou vinculada a nenhuma universidade, né? Eu sou vinculada a um órgão federal, que é o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade. E via o Instituto Chico Mendes eu trabalho com pesquisa e com ensino também, né? Eu dou palestra, cursos e oriento também alguns trabalhos, né, de pesquisa, alguns trabalhos de mestrado, de doutorado, e a gente não vai ter tempo aqui na live para responder todas as perguntas, mas fica o convite para compartilhar essas perguntas no Instagram, né? Claro, te seguir lá no Instagram. Eu vou respondendo na medida das minhas possibilidades. Isso é muito importante também, saber o que vocês querem saber sobre esse tema, né, para que a gente vai direcionando a nossa construção de conteúdo também por esses feedbacks. E só aproveitando, assim, antes da live encerrar, né, porque ela acaba daqui a poucos minutos, assim, eu gostaria de falar também da importância do trabalho que você faz, Danai, assim, porque esse conhecimento ele está todo interligado assim com esse resgate dessas terapias sagradas, né, que estão relacionados com essa nossa conexão como ser humano, com essas energias mais profundas, com esse sentido maior de existência planetária, assim. Então, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento também pela propagação que você faz desses conhecimentos profundos, né, e pelo esse trabalho de formação de novas pessoas dentro dessas linhas de conhecimento que são tão importantes, porque elas resgatam a nossa saúde no seu sentido mais primário, né, que a medicina convencional ela trata da doença, ela não trata de saúde, né, ela trata dos desequilíbrios, e a gente manter o equilíbrio é que é o grande tchan da questão, né, e manter esse equilíbrio depende da gente estar em conexão com a natureza, e a forma como a gente cuida do planeta é um reflexo da forma como a gente cuida da gente mesmo, né? Então, parabenizar você e toda a sua equipe, assim, e por esses múltiplos trabalhos que você faz, que eu conheço um pouco, mas tenho certeza que tem muito mais a conhecer. Obrigada, Érica, muito grata pelo carinho, assim. Eu sinto que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Todos nós devemos encontrar uma maneira de se recuperar, de se reencontrar, de se autoconhecer, né? E vibrar de uma forma diferente, né? E eu acho que é isso, é o caminho mesmo de cada um. Eu agradeço muito, porque eu acredito que possa existir uma recuperação da nossa matriz, né? Da nossa essência e esse contato mais direto com o que é verdadeiro dentro da gente, né? Que é essa conexão linda com a natureza, né? Com a espiritualidade, com viver com mais amorosidade, né? Com essa relação de respeito, né? Da onde eu posso ir, eu posso visitar até onde eu posso andar, até onde eu posso ir, né? O cuidado que a gente tem que ter, né? Então isso é maravilhoso e eu agradeço. Vamos construir um mundo novo mesmo, desse jeito, né? Porque existem muitas pessoas conectadas com isso, né? Com essa fonte, que acreditam nisso, acreditam E mesmo, né? acessando Que é por aí, conhecimentos por múltiplas formas também, né? Porque claro. existem vários caminhos para acessar esses conhecimentos, e a gente tem que interligá-los também, porque a gente está falando de uma mesma essência, de uma mesma fonte. Então, esse Sim, diálogo ecológico, né, ele é muito claro. importante. Levando em consideração aquilo que está fora e que está dentro, né? Do macro, micro, cosmos, todas essas medicinas tradicionais, né? Todos os povos tradicionais, né? Eles lidam dessa forma. Bom, está encerrando, temos 20 segundos para nos despedir e agradecer a presença de todos nesta noite, foi muito especial.
Agradeço muito, Érica. Você é incrível. Continue aí com o teu trabalho e mostrando para todos, né, esse caminho que você está trilhando, porque ele é muito inspirador.